Aleluia, aleluia. Eu lembro que há 2 domingos atrás eu ministrei e eu falei algo e hoje, agora há pouco, veio do meu coração. Eu falei que o dia 7 de setembro seria algo histórico e eu não estava me referindo só à manifestação. Eu estava falando também do nosso culto de oração que começou no dia 7. Mas algo que veio no meu coração é que muitos... Vê com a Aninha, não tô com... muitos colocaram toda a sua esperança, até muitos cristãos, no dia 7 de setembro. Outros colocaram hoje. Mas sabe que nada mudou drasticamente por conta das manifestações? As manifestações são lícitas, estão na Constituição, é para acontecer, cada um expressa e escolhe o lado que quer. E se você for cristão, aí é que você deve respeitar o outro mesmo. Aleluia! Mas sabe o que realmente muda nossas vidas? Essa palavra. Aquilo que Ele fez pela gente. Nós temos algo como cidadãos brasileiros a fazer, sim. Não podemos ficar alheios. Mas não podemos colocar toda a nossa esperança em um político, em uma pessoa. Nossa esperança é o nosso Pai. Amém? Ele pagou o preço. Ele nos redimiu. A ver, ele muito guiado a escolher essa música, pois vamos falar sobre a redenção hoje. Fomos redimidos por Ele. Amém. Que nossos corações estejam totalmente voltados para Ele. Hoje é uma noite de ceia. Relembrar aquilo que Ele fez pela gente. Até que Ele venha. Está muito próximo. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo Teu amor por nossas vidas, Pai. Nós Te amamos. Nós Te engrandecemos. Nós Te exaltamos, Pai. Somos completamente Teus, Pai. E abrimos os nossos corações para a palavra de Deus. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa que não muda. Palavra essa que é poderosa para mudar as nossas vidas. E qualquer situação contrária que tenha vindo contra, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Porque o Senhor é bom e não muda. O Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Pai. Eu oro contra todo espírito de religiosidade, todo espírito de distração, todo espírito que se opõe à Tua palavra, Pai, que caia por terra agora e perca as forças em nome de Jesus. Nós trazemos cativa as nossas mentes à Tua palavra, Pai. E Te agradecemos, Pai, porque não sairemos daqui da mesma forma. Espírito Santo, Tu és livre neste lugar. Fala aos nossos corações. Tu sabe o que cada um aqui precisa, Pai. Nós Te amamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Pode sentar. Eu já queria pedir uma coisa para você. Bota o celular no silencioso. Amém. Aleluia. E hoje vamos falar sobre redenção. Que somos redimidos. E eu quero que você abra comigo em Efésios 1:7. Redimidos. Essa palavra aparece várias vezes na Bíblia e vamos ver o que significa e o que ela fala a nosso respeito. Efésios 1:7. Aleluia. Efésios 1:7 vai dizer assim: nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção, o perdão. Redenção significa libertação. Essa palavra, na época que foi escrita, ela era uma prática greco-romana, por meio de qual alguns escravos ganhavam a liberdade, mediante o pagamento de certo valor como resgate. Nós fomos resgatados. Aquilo que nos aprisionava, o preço foi pago.
Ele nos perdoou. Receba o perdão dele. Amém. Receba o perdão dele, porque ele já te perdoou. Se você está preso a alguma coisa que o diabo, que é o acusador, tem falado, se você já pediu perdão a Deus, se você já mudou a rota, receba o perdão dele. Amém? Eu quero que você vá comigo para Colossenses 1:13. Vamos ver um pouco mais sobre essa palavra redenção. Redenção, resgate, libertação. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isso é o perdão de todos os pecados. Eu amo essa versão da King James que ela diz plena redenção. Eu e você não fomos resgatados com um prazo de validade. Eu e você não fomos resgatados com um tempo determinado, depois voltamos para Satanás. Não. O resgate foi pleno. O preço pago foi completo. O sangue precioso de Jesus. E a Bíblia fala que nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Vamos ver mais um pouco. Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Aleluia. Aleluia. Eu estava lembrando aqui dos últimos cultos. Um culto onde eu ministrei sobre extrair vida da palavra. Outro culto onde começou a falar-se sobre família. Depois mais um outro culto onde Deus falou do novo. E mais um culto de família. Isso me mostra o quê? O novo de Deus, o extrair vida da palavra, começa nas famílias. E é Deus que planejou, amém? E hoje você vai ver um pouco mais sobre isso. Eu creio que hoje é um culto de alinhamento. Eu creio que você vai dar uma carreira. Aleluia! Mas espera até o final para entender tudo, tá bom? Aleluia! Hebreus 9:12 vai dizer assim... Não, voltando um pouco antes de ler, Hebreus é a carta onde o autor faz a comparação entre a velha aliança e a nova aliança. E aqui ele vai fazer uma comparação entre os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança de animais e o sacrifício que foi feito de Cristo. Aí ele diz, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante o seu próprio sangue. Ele, Jesus, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Jesus Cristo apresentou o seu próprio sangue. Jesus Cristo apresentou o sacrifício perfeito. Eu e você não podemos fazer nada para sermos mais bem vistos por Deus. Eu e você não podemos fazer nada para ficar na posição melhor diante de Deus. Jesus já fez. O que fazemos, fazemos por gratidão. O que fazemos, fazemos por amor. Não para ser melhor. Se eu jejuo porque eu quero mortificar a minha carne. E poder ouvir melhor a Deus. Não para Deus mudar, Deus é imutável. Se eu dizimo porque eu entendo que é gratidão. Não para colocar Deus na parede, faça isso para mim, Deus, senão eu não faço não. Ai, quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Criador dos céus e da terra? Ai, se eu dou uma cesta básica para alguém, se eu ajudo o meu vizinho, não é para ficar melhor diante de Deus não, gente, é para expressar o amor de Deus. Então que isso fique claro. Tudo que ele fez
para que nós estivéssemos bem diante dele, ele já fez. Nossa parte agora é manter isso e fazer algo por amor. Amém. Não precisa abrir, mas Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, em algum momento, pecam e separados são de Deus. Meu filho Benjamim, em algum momento ele vai pecar, conscientemente, e separado ele vai estar de Deus. E por isso que as crianças precisam ser ensinadas sobre o amor de Deus e confessar Jesus como Senhor das suas vidas. Em que idade é isso, pastor? Tenho a mínima ideia. Qual é a minha parte? Ensinar, 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 ensinar. Amém. Desculpa se você pensa assim até hoje, mas filho de crente não é crentinho. Deus espera que todos nós, todos, tenhamos o desejo de nos entregar a Ele. Estava conversando com uma mãe um tempo desse, onde ela esperando atitudes da filha que não eram atitudes, que eram atitudes de um cristão. E eu perguntei para aquela menina se ela já tinha se convertido, se ela era crente. E ela... A mãe não ensinou. Estava querendo extrair algo do filho que não tinha colocado. Entendem, pais, a importância? Aleluia, não era sobre isso, mas enfim. Todos pecaram e separados foram. Todos pecaram e o pecado ele gera morte. O pecado ele gera separação. O pecado abre a porta para maldição. Eita Jesus, e agora? Eu pequei, abri a porta para maldição. Aí vai comigo para Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Aleluia. Gálatas 3:13 vai dizer assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estávamos debaixo de maldição, sim, mas Cristo se fez maldição por nós. Ele pagou o preço. Aqui fala que maldito todo que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado na cruz. Vai comigo para 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Aleluia. Deus já nos resgatou, amém? Não nos coloquemos como prisioneiros novamente. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. Vai dizer assim: Deus fez aquele que não tinha pecado algum. Quem é esse? Jesus. Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Naquela cruz, Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado, tomou o nosso pecado, assumiu o meu e o seu lugar, sofreu e morreu por nós, quebrou a maldição nas nossas vidas, na cruz. Para quê? Para que fôssemos justiça de Deus. E essa palavra justiça é linda, gente, porque fala do estado daquele que era como devia ser. Justiça, eu e você voltamos a ser o que éramos, como deveríamos ser antes do pecado. Por isso que Deus diz: eu olho para vocês e não vejo mais o pecado, mas vejo o sangue precioso de Jesus, que pagou o pecado.
Então isso é liberação para eu pecar, pastor? Não. Não. Porque a Bíblia fala que se eu continuar pecando, vai chegar um momento onde eu vou negar Jesus. E do mesmo jeito que eu ganhei a salvação por ter confessado, eu vou perdê-la. Quando isso acontece, quanto eu tenho que pecar? A Bíblia não diz. E é melhor não testar. Porque logo, logo vai ter o arrebatamento. E eu garanto que você não quer ficar para a tribulação. Garanto. Amém. Aleluia. Deus se fez pecado por nós. O que acontece é que muitas vezes nós libertos andamos como escravos. E aí é onde entra. E eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Quem aqui conhece Joyce Meyer? Joyce Meyer, isso aí. Então você já deve ter ouvido ela usar esse exemplo. Ela disse que quando ela começou no Evangelho, quando ela até já pregava, ela disse que ela era uma carninha de pescoço, meu amigo. A mulher, na minha terra, diria, é ruenta. A mulher de Provérbios. Aquela mulher rixosa, que fica no ouvido do marido. Só que ela ficava mais entristecida e mais brava ainda. Sabe por quê? Porque o marido não ligava. Até um dia que ela olhou para ele e disse assim... Como é o nome dele? Tu lembra? Enfim, vou dizer Tom. Não é Tom, não, Tom não, que tem um Tom aqui. Vou dizer James, pronto. David, isso mesmo, David. Diz que um dia chegou para David e disse assim... David, você está me deixando mais irritado ainda por não ficar irritada comigo. Ele fez, Joyce, você decide ficar irritado ou não. Eu decidi andar em paz, como meu Deus conquistou para mim. Então, independente do que você faça comigo, eu vou andar em paz. E aquilo começou a mudá-la. Segundo exemplo, que eu já dei aqui várias vezes, o Smith Wigglesworth, uma coisa assim. Um pregador inglês que já faleceu há muito tempo, mas considerado um apóstolo da fé. Esse pregador, ele veio se converter com mais de 50 anos. Ele era um bruto, chato e não queria saber do evangelho. E um dia a esposa dele disse, no inverno da Inglaterra, eu vou para a igreja. Ele disse, não vai. Ela fez, eu lhe amo, mas eu amo mais a Deus e eu vou. Ele fez, pois se for, quando voltar... Pois se for, não, aí é bem nordestino, né? Mas você entende. Se você for, quando voltar, a porta vai estar fechada. Ela não quis saber e foi. Quando ela volta, a porta estava fechada. Nevasca na Inglaterra. E ela dorme do lado de fora. Quando ele acorda no outro dia, que ele abre a porta, que a mulher cai para dentro, ele fez, pronto. É agora que ela me mata. E ela levantou, olhou para ele e disse, meu amor, o que você quer para o café da manhã? Ela agiu como uma redimida. E por isso ganhou ele. E aí eu te faço uma pergunta, que por favor não responda. Quando você ouviu essas 2 histórias, você pensou, olha aí, meu cônjuge devia agir dessa forma. Se sim, me desculpe, você ainda não entendeu o propósito de vir para a igreja, nem do evangelho. Qual é o propósito de vir para a igreja? Eu ouvir a palavra me mudar, a palavra me transformar. Então, quando a gente escuta um exemplo desse, eu e você cristãos que amamos a palavra, devemos nos perguntar, será que eu estou sendo uma Joyce ou um Smith antes de mudar? Esse deve ser nosso pensamento. Pastor, é difícil demais. Se a gente quiser viver pela carne, vai ser difícil. Mas se pelo Espírito andarmos, mortificaremos as obras da carne. Como vamos andar? Como redimidos ou como crentes carnais? O que é um crente carnal? Está lá em 1 Coríntios.
Primeira Corinto, a igreja de Corinto, era uma igreja que o povo falava em língua, tinha profecia, tinha mover, aquele negócio de Deus, era top. Mas ao mesmo tempo era uma igreja extremamente carnal. Era uma igreja onde existia divisão. Era uma igreja onde os ricos menosprezavam os pobres. Era uma igreja onde eles não andavam em amor um por outro. Mas porque tinha muito mover, se achavam os top. Porque profetizavam, porque oravam em línguas, se achavam os top. E Paulo chega dizendo: ei, isso tudo é muito bom. Muito bom. Mas se vocês não aprenderem os frutos do Espírito, se vocês não aprenderem a amar de fato o outro, não adiantou de nada. Sino que retine, só faz barulho, como a Vera tão bem ministrou quinta-feira. Se eu escuto a palavra, se eu leio a palavra, gente, e eu vejo o defeito na minha esposa, eu não entendi o Evangelho. Porque Paulo, a gente está no dia de ceia, a gente vai ler esse texto, mas lá em 1 Coríntios 11, 28, se eu não me engano, vai dizer que examine, pois, o homem a si mesmo. Como Paulo e Silas, depois de ter levado chicotadas, serem colocados no cárcere profundo, onde historiadores falam que tinha cocô até joelho, esses homens cantavam e louvavam a Deus, porque eles não viviam a partir do que os outros faziam com ele. Eles viviam a partir de quem eles eram, redimidos. E é isso que a gente tem que aprender, gente. A viver segundo o que Deus fez pela gente. Eu acabei entrando em 1 Coríntios, esqueci. E é nesse contexto, numa igreja muito afogueada, que Paulo chama os crentes tudo de carnal daquela igreja. O que é um crente carnal? É um crente que mesmo vindo para a igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo amando a Jesus, se porta, tem ações através dos sentimentos e não através da palavra. Isso é um crente carnal. É um crente que, apesar de Deus ter uma vida abundante, vive pelo que sente. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Nós fomos criados por Deus, um espírito que possui uma alma, que são os sentimentos, as emoções, e habita em um corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, nossa parte eterna, que não morre, que se morrermos hoje o nosso corpo, nós estaremos com o Senhor. Nós possuímos uma alma onde tem sentimentos, emoções e habitamos num corpo. Os sentimentos quem criou foi Deus, gente. Mas para quê? Como um alerta para a gente saber o que fazer. Não para os sentimentos nos dominar e nós agirmos por ele. Sentimento para se eu colocar a mão perto do fogo, eu saber, oxe, isso vai me machucar e eu tiro. Mas não para viver pelos sentimentos. Mas para saber o que fazer. E o que fazer? Ver na palavra o que a palavra diz. Procura lá e age pela palavra. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Deixa eu me achar aqui. Se eu vivo pelo que o outro faz, eu me torno prisioneiro, mesmo já sendo liberto por Deus. E eu li um exemplo ontem que eu achei maravilhoso. Falava sobre uma família italiana que na década de 70 se mudou da Itália para os Estados Unidos. Como? De navio. E juntaram dinheiro, passaram muito tempo juntando dinheiro para poder fazer aquela viagem. Conseguiram comprar as passagens, compraram mais algumas coisas para comer no caminho, uma viagem longa de navio, e foram para a viagem. E ficaram dentro da sua cabine pequena, comendo aquele pouquinho que tinha e escutando outros passando pelo corredor rindo. No último dia, quando eles escutaram o capitão dizendo: o último dia, amanhã a gente chega nos Estados Unidos. O pai fez: hoje nós vamos comer, hoje nós vamos festejar, hoje nós vamos para o restaurante. A caminho do restaurante, essa família encontra o piloto do navio. Não sei nem se é piloto que chama piloto. Enfim, capitão, obrigado. A Vera hoje está top. Achou o capitão do navio
E aí o pai perguntou logo: capitão, quanto é para se alimentar nesse navio? O capitão olhou para ele e fez: vocês não têm se alimentado? A alimentação está inclusa nas passagens. Quantas vezes estamos vivendo assim, gente? Deus já nos resgatou, Deus já nos libertou, e a gente fica vivendo como se não fosse liberto, se não fosse resgatado, se o preço não tivesse sido pago. Acabei de lembrar de uma cena de um filme cristão, Homem-Aranha, o último. O Peter Parker acabou sendo preso lá na Holanda. Tinha outros 3 caras com ele. Ele quebra a jaula e vai. E sai. Aqueles que estavam com ele, quando viram que ele abriu a prisão, fecharam a prisão, entraram e sentaram. Às vezes a gente está vivendo assim, gente. O que é que tem nos prendido? O que é que o diabo tem soprado no nosso ouvido dizendo assim: você é assim? Quando 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele nos redimiu da morte. Outra imagem que me veio hoje à tarde foi a placa da nossa igreja. Se você não viu, a placa está sendo reformada. Estava toda escorrida e agora está quase toda azul. E o que o Espírito Santo ministrou para mim foi: tem muitos que começaram a mudar, mas pararam, achando que já foi o suficiente. Como essa placa, gente, quando eu vi que colocaram fundo azul, eu me alegrei demais. Mas se o camarada não vier terminar isso aqui durante a semana, eu não vou ficar alegre não. Porque não terminou. Só se chover. Entende que às vezes a gente tem mudado, mas a gente acha que é o suficiente. Enquanto a gente viver, a gente vai ter o que mudar. Perfeito só Cristo. Se você acha, não preciso mudar nada, meu irmão e minha irmã, você está muito enganado. Amém. Aleluia. 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 Eu gosto muito de uma passagem, não precisa abrir, mas Hebreus 10:36, que o autor de Hebreus vai dizer: vocês necessitam de perseverança, para, havendo cumprido o plano de Deus, recebeis plenamente aquilo que Ele prometeu. Necessitais de perseverança. Perseverança é aquele que não muda independente das pressões. Não é aquele que não chora, mas é aquele que não muda. É aquele que a pressão vem com força e você chora. Eu mesmo choro. No meu quarto, aos pés do meu pai. Às vezes com minha esposa, dependendo de quanta pressão tiver. Mas logo eu lembro quem eu sei. Logo eu lembro o quanto eu preciso perseverar para alcançar tudo aquilo que Ele prometeu. Porque senão eu posso receber só uma parte e depois culpar a Deus. Aleluia. Nós fomos libertos da maldição. E eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios 8:9. Libertos da maldição e das suas consequências. 2 Coríntios 8:9. Segunda Coríntios 8:9 vai dizer assim: pois, mais uma água. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa,
para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Quando a Bíblia fala de riqueza, não fala necessariamente de você ter milhões, mas fala de você ter suprimento. Cristo se fez pobre onde? Quando nasceu? Não. Pobrezinho, filho de Belém. Como é aquela música? Nasceu em Belém. Eu escutei tanto essa música quando era pequeno. Meu Deus do céu. Aí a gente vê que quando Jesus nasce, ele ganha tesouros. Mirra, incenso, que valia muito. A gente vê que Jesus tinha um tesoureiro. Diz pra mim, se tu tem 500 pila no bolso, tu vai precisar de um tesoureiro? Jesus, certa vez, foi cobrado dele indevidamente um imposto. E ele tirou da boca de um peixe. Alimentou milhares com 5 pães e 2 peixes. Isso é riqueza, gente. É ter o suprimento. E esse é o desejo de Deus para nós. O Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Efésios 1,3, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas pastor, eu não vejo isso na minha vida. Existe algo chamado princípios. Já foi conquistado, mas para que a gente desfrute, precisamos seguir princípios. E eu me lembrei hoje da eletricidade. A eletricidade sempre existiu. Historiadores contam que por volta do século 6 a.C., eles descobriram aquilo que hoje a gente chama de eletrização, eu acho. Agora eu me esqueci o nome. Quando a gente fricciona, os pelos sobem, sabe? Eles com a pedra de ambar passaram numa ovelha, aqueles pelos subiram. Atração, nem sabia o que eram. Século 6 a.C. Por volta de 1600, eles descobriram um pouco mais. Em 1752, Thomas Edison descobre cargas positivas e cargas negativas. Mas só entre 1800 e 1900 foi que conseguiram usufruir da eletricidade. Foi que conseguiram ligar lâmpadas. Milhares de anos já existia eletricidade. Mas eles não provavam porque não sabiam os princípios. Jesus já nos abençoou. Ele já se fez pobre. Tudo o que falta é nós seguirmos os princípios da Bíblia. Primeiro princípio: dízimo. O que é o dízimo? O reconhecimento de que Ele me supre. Como a Veri disse, gente, aqui na igreja, a gente não tem um envelope com seu nome, nem o quanto você dá, porque minha parte é lhe ensinar, o resto é com você. Só não reclame com Deus se não estiver recebendo por não estar fazendo o princípio. Esses dias, conversando com um rapaz, ele quis me mostrar o extrato bancário dele. Eu disse, nem mostre. Não estou interessado nisso. Mas princípio é princípio. E não muda. Dízimo. O que é dízimo? Reconhecer que Ele é meu abençoador. Reconhecer que Ele me dá força para eu adquirir riqueza, como diz na sua palavra. Reconhecer que Ele me pede a parte que é dele, 10%. Então, dízimo não se paga, dízimo se devolve. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio. Antes disso, por que muitos não dizimam? Ou a maioria? Por fazer conta e dizer, se eu dizimar vai faltar. Eu tenho certeza que, como você já não dizimou, porque achou que aqueles 10% ia resolver e faltou do mesmo jeito. Agora, quando a gente dizima, entendendo o princípio que Ele abençoou, que é uma honra a Ele, Pai, tá aqui o que é teu, obrigado.
a gente prova daquilo que Provérbios diz. Trazei as primícias e veja se eu não abrirei as comportas do céu. E vocês terão tanto que seus celeiros não conseguirão guardar. Segundo princípio, ofertas. 2 Coríntios 8, 9, se eu não me engano, chama a oferta de semente. E aquilo que eu lanço, eu colho muito mais. E aí eu quero abrir um parêntese de um erro que geralmente acontece. Muitas pessoas ofertam seu dízimo para outras. Se o dízimo é de Deus e eu dou aquilo que era para Deus para outra pessoa, eu estou ofertando de um dinheiro roubado. Agora, se eu entendo que oferta é uma semente, e oferta não deve ser dada só na igreja. Quando eu entendo que eu posso abençoar meu irmão, meu vizinho, aquele que me causa raiva, é certeza que eu vou colher. Agora, muitas vezes a gente quer colher onde não plantou. Já ouvi certa vez, não foi aqui, eu não dou porque ninguém me dá. Não dá porque é avarento. E nunca vai receber enquanto não der. É princípio, gente. Outras coisas que atrapalham. Falta de planejamento financeiro. Ah, pastor, isso aí não é bíblico. Se você ler Lucas 14, Jesus vai usar um exemplo e dizer assim: quem é que vai construir uma casa e não bota no papel? Quem é que vai para uma guerra e não vê se consegue arcar com o custo? Planejamento financeiro. Ah, pastor, não sei o que é isso. E por que não procurou saber ainda? E por que não pesquisou? E por que não estudou? Hoje, com internet, a gente não tem mais dizer, não sei, não sabia. Tem mais não, gente. Antigamente, quando as crianças que tinham que fazer um trabalho, e eu não sou tão velho, mas participei disso, que tinha que ir na biblioteca e pegar os livros e sair pesquisando, era uma coisa. Agora, hoje que tem internet, eu durante muitos anos sofri por conta de planejamento financeiro. Nunca fui ensinado. Não tinha um exemplo em casa. E sofri. E Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Até que eu entendi, Deus já está me abençoando, mas o cano está furado e está sendo desperdiçado. Planeje. Saiba o que entra e o que sai. Jesus, quando fez a multiplicação, disse o quê? Junta o que sobrou, para que não haja desperdício. Eita Deus. Um parêntese. Na família é a mesma coisa. Existem princípios. E se a gente não segue os princípios, não adianta dizer, pai, tua palavra diz, família bendita do Senhor. Mas se você não segue os princípios, não tem família bendita do Senhor. Quintas-feiras de setembro até não sei quando, estaremos falando sobre família. Em quantas você já teve? Não precisa me responder. Eu sei que imprevistos acontecem. Aí é uma coisa totalmente à parte. Mas muitos dizem, eu quero minha família bendita. Mas quando sua igreja dá quintas-feiras falando sobre família, você não vem. Tá achando duro? Você vai escutar algo que Jesus vai falar que é muito mais duro. Alinhamento, gente, para a gente poder viver o novo. Sem alinhamento não tem o novo, a gente vive o velho. Um dos princípios que falamos, deixar pai e mãe. Outro, andar em amor. E aí vem mais um arroxinho. Se você saiu daqui vendo o quanto o cônjuge não expressa amor por você, você não entendeu a mensagem.
O diabo não brinca de ser diabo, gente. E às vezes a gente não segue princípios e vai reclamar com Deus porque não sabe que a família está ao caos. Enquanto aqui está escrito os princípios, está escrito as bênçãos e estão escritos os princípios. Aleluia, aleluia. Estou com tempo ainda. Redimidos de mais o quê? Redimidos da doença. Você sabia que doença é maldição? Antes do homem pecar não existia doença. Doença é maldição. E vamos comigo para Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. 53, 4. Isaías 53, 4. Isaías, 700 anos antes de Cristo ser crucificado, ele detalha a crucificação. Mas vamos ler só o versículo 4 e 5, que diz assim: E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e castigado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporciona a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas pisaduras ou suas feridas fomos curados. 700 anos antes, Isaías fala o que aconteceu na cruz, que pelas feridas dele fomos curados. Mateus, não precisa abrir, mas vai comigo para 1 Pedro 2,24. Mas Mateus 8,17 vai falar a mesma coisa, enquanto Jesus estava na terra. E 1 Pedro 2,24, depois que Jesus ressuscita, que já está lá no céu, vários anos depois, na verdade, Pedro escreve isso. 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Quantos aqui creem que são perdoados? Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Praticamente todas as passagens que falam de perdão, falam de cura. Fomos ensinados a receber perdão, mas às vezes não queremos receber cura. Enquanto ele coloca cura e perdão na mesma. Aí o exemplo que me vem, sabe qual é? Digamos que você pagou a Eletrocar. E aí, chega a conta lá, chega o aviso. Você não pagou. Como você iria na Eletrocar? Reclamar e mostrar a conta paga. Você, crente, iria bem tranquilo, né? Olha, aqui está a conta que eu paguei e vocês estão me cobrando. O Lu já olhou para o lado. Iria assim, né? Digamos que além de lhe cobrarem, cortaram sua luz, você com todas as contas pagas. Primeiro, como você receberia o cara que trabalha que está cortando a luz? E como você iria na Eletrocar? Por quê? Porque a conta foi paga. Que absurdo cobrar. Que absurdo cortar energia. A conta da doença foi paga, gente. E por que quando se refere à doença, a algo espiritual, a gente é tão passivo? Ah, não, é meu. É minha doença.
Alguns não recebem cura por falta de conhecimento. Outros por falta de perseverança. E outros por gostarem de ser coitadinhos. Porque aí vão ter atenção. Outros, isso eu já vi pessoalmente, não quiseram receber a cura porque eu vou perder meu benefício. Misericórdia. Misericórdia. Professor, tô no rema. Pastor, não é bem assim. Abre comigo em João 1,12. João 1,12. Redimidos da doença, ele tomou sobre si. E João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem aqui creu no nome de Jesus? Quem aqui tem certeza que é filho de Deus? Vamos para Mateus 14. Mateus 14, 21. Mateus 14, 21. Oxe, não é Mateus 14, 21 não, só um pouquinho, gente. Mateus 15, 21. 15, 21, anotei errado. Me perdoe, hoje é ceia. Ai, Jesus. Mateus 15, 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia. Para você entender, os cananeus eram inimigos do povo de Deus. Os cananeus eram inimigos do próprio Deus. Os cananeus viviam no mais alto nível de idolatria, de sacrifícios para imagens, de matar filhos nos cultos de sacrifício. Os cananeus viviam um nível altíssimo de moralidade. Altíssimo. E é uma mulher desse povo que chega para Jesus e diz assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu uma palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram: manda essa mulher ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos e alimentar os cães de estimação. Você acha que eu acocho? Às vezes eu sou meio duro. E Jesus, que chamou a mulher de cachorra, um cão de estimação? Porque, como eu disse, de fato eles eram um povo que estava contra o povo de Deus. Mas qual é a resposta daquela mulher? Ela, porém, suplicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Aquela mulher, mesmo sendo de um povo e durante muito tempo sendo contrária a Deus, aqui ela creu. E ela mostrou o fruto da crença. E então, 28, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres.
e naquele exato momento sua filha ficou sã. Exato momento. Por quê? Porque ela falou das migalhas. As migalhas do pão. E o pão é de quem? Para os filhos. Cura é pão dos filhos. Uma mulher com migalhas. A filha dela ficou completamente sã. Meu Deus do céu. Fomos redimidos, gente. Me lembrei de alguns exemplos hoje. Em maio, eu estava ministrando a matéria no Rema Cristo, aquele que cura. No último dia de aula, oramos por uma criança que nasceu com 300 gramas. Hoje a criança tem 2,5 kg. Não foi porque eu e aqueles alunos oraram, que a gente era os que estavam no Rema. É porque a gente é filho de Deus e entende que cura é pra gente. Outras pessoas, enquanto eu ministrava, olharam para si e disseram: não, eu não estou em pecado. E se eu não estou em pecado, a doença não pode me atingir. Diabo, aqui não. E 2 dias depois essas pessoas vieram me dizer: demorou um tempo, mas fiquei sã. Eu li aqui assim que cheguei, um testemunho lá nos Estados Unidos, onde uma criança tinha os pés encurvados para dentro. E o Doug Jones orou por ela algumas vezes, orou, e nada aconteceu. E ele disse: olha, eu orei, o poder de Deus está em ação. O que é que vocês como pais vão fazer? Todas as vezes que vocês olharem para esses pés, declarem: o poder de Deus já está em ação. Diz que passou, se eu não me engano, quase 3 meses. 3 meses, gente. Vendo o pé do seu filho torto e você declarando: o poder de Deus está em ação. Se isso não se chama fé e crer na palavra, eu não sei o que é não. E aquele casal conta que depois dos 3 meses, os pés começaram a voltar. E essa criança hoje está curada. Quando a gente vai ler os evangelhos, houveram curas instantâneas. Mas houveram curas onde Jesus falou: vai, e no caminho foram curadas. Por quê? Não sei. A minha parte é crer na cura. Se vai demorar ou se vai ser instantânea, o poder de Deus está em ação. Lembrei agora. Algumas pessoas que não são daqui da igreja estavam visitando. O cunhado, irmão, sei lá, uma outra pessoa da família estava com 95% do pulmão comprometido pelo Covid. 95%. E eu li para elas Salmos 107:2. Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Pessoas que não são daqui, que estavam visitando, e uma nem cristã se considera. Oraram em cima dessa palavra, creram nessa palavra, e 3 dias depois o pulmão começou a regredir o quanto estava comprometido, e hoje essa pessoa está sã. Aconteceu aqui, gente. Essa pessoa veio me falar depois, 95% do pulmão comprometido. Qual é a nossa parte? Perseverar. Se agarrar. A dor vem, o diabo vai tentar dizer assim, ó, a conta tá aqui, ó. Não foi paga não, toma. Nossa parte dizer: diabo, aqui não. Aqui não, já foi paga. Eu creio. E por isso eu falo o que eu creio. Eu não digo, como eu disse lá em Caxias, que a menina me disse: pastor, eu cheguei na aula do Rema dizendo: tô pesteada. Você vai ter o que você diz. E aí quando ela começou a ouvir a palavra, ela disse: opa, tô pesteada não, isso aí não é meu. E essa pessoa foi curada sem imposição de mão, foi curada sem um grande profeta, foi curada por quê? Porque ouviu a palavra e creu nela, e falou aquilo que a palavra diz. Nós já fomos redimidos do pecado, nós já fomos redimidos da miséria, e nós já fomos redimidos da doença. Que andemos conforme isso, amém?